Olá, galerinha! Eu sou a professora Tainá e no BioNews de hoje nós vamos dar continuidade ao fantástico mundo dos Lissanfíbia. Então aqui nós temos um cladograma que mostra então as relações de parentesco entre as três ordens que compreendem então a classe anfíbia. Então aqui nós temos a ordem Gymnophiona ou Apoda, que abrange então as cecílias. Temos a ordem Caudata ou Urodela, que compreende então os urodelos, popularmente chamados de salamandras, e temos a ordem Anura, que compreende então os anuros, popularmente chamados de sapos, rãs ou pererecas. Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre a ordem Gymnophiona, que compreende então as cecílias ou popularmente chamadas de cobras cegas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ordem Caudata ou Urodela, que compreende, então, as salamandras. Vem desvendar esse mundo comigo, então. Elas se movem devagar, são pegajosas e podem ser super coloridas. Será que são lagartos diferentes? Na verdade, não. Na verdade, elas são as salamandras. Esses anfíbios, super bonitos, coloridos e fofinhos. As salamandras, então, como eu já mencionei, elas pertencem à ordem Caudata ou Urodela. E nessa ordem são conhecidas 553 espécies. E aqui a gente pode ver um pouco, então, da variedade de espécies que compreende, então, a ordem Caudata. Bem coloridas e bem bonitas, né? Então, pessoal, dá só uma olhada nessa criatura fantástica que está aparecendo na sua tela. Então, pessoal, esse bichinho que acabou de aparecer na sua tela é uma espécie de salamandra aquática. Ela é a salamandra gigante japonesa. Bom, o gigante a gente já sabe de onde vem, né? Ela é uma salamandra bem grande. Então, a Andria japonicus, que é essa espécie, ela é, na verdade, o segundo maior anfíbio do planeta. Ela perde somente para a salamandra gigante chinesa. Esses animais eles chegam a comprimentos maiores que 1,5 metro. A gente já percebeu isso pelo vídeo, né? Que elas são bem grandes. Na verdade, as salamandras gigantes japonesas são uma exceção, porque a maioria das espécies de salamandras, então, são pequenas. A maioria das espécies tem comprimento tão menor que 15 centímetros. Assim como a gente pode observar, então, esse bichinho da imagem, né? Do lado de um dedinho humano, e ela é do tamanho de um dedinho humano. As salamandras, então, ocorrem em todas as regiões temperadas do hemisfério norte. Vale lembrar que a América do Norte é onde ocorre a maior diversidade de salamandras. Elas também são encontradas em áreas tropicais da América Central e ao norte da América do Sul. Aqui, então, estão as 5 espécies de salamandras que ocorrem na Amazônia brasileira. São todas do gênero Bolitoglossa. Elas são encontradas em áreas muito úmidas da floresta, geralmente em vegetações que estão na margem de riachos. Essas 3 últimas espécies aqui foram identificadas recentemente, em 2013, aqui na região norte. Vale lembrar, pessoal, que todas essas espécies estão sendo afetadas pelas ações humanas, pela perda de hábitat. Isso acontece porque esses animais são super sensíveis a mudanças climáticas e eles só vivem em locais com ótimas condições ambientais. Então, como o próprio nome da ordem sugere, Caudata, as salamandras apresentam uma cauda bem desenvolvida.
Pelo menos a maioria das espécies vai ter membros anteriores e posteriores de tamanho semelhante. Esses membros também vão ser posicionados em ângulos retos em relação ao tronco. Porém, gente, para tudo há exceção. Existem algumas formas fossoriais e aquáticas em que os membros vão ser rudimentares, ou seja, muito pequenininhos. E esses membros podem até mesmo ser ausentes. Apesar então das salamandras apresentarem um hábito noturno, elas podem eventualmente ser vistas em dias de chuva. Assim como essa amiguinha que está meio escondida ali, né? Porém, o mais comum é que esses animais durante os dias se escondam do sol. E onde eles se escondem do sol? Entre rochas, em pequenas cavernas, em troncos em putrefação, etc. O importante mesmo é se esconder do sol, lembrando que eles são anfíbios, então eles não podem viver em ambientes muito quentes. As salamandras, elas são carnívoras, tanto na sua fase larval quanto na sua fase adulta. Mas de que elas se alimentam? Esses animais então capturam minhocas, caracóis, lesmas e pequenos artrópodes, como formigas e cupins, então, para se alimentarem. No que se diz respeito à reprodução, a maioria das espécies de salamandra vai ter os seus ovos fertilizados internamente. Mas para que isso ocorra, acontece algo bem curioso. Ao contrário do que acontece com os machos da ordem Gymnophiona, que nós já estudamos, os machos da ordem Caudata não vão apresentar um órgão intromitente, um órgão copulatório, mas vão produzir o espermatóforo. O espermatóforo nada mais é que um saco de esperma. E como a gente pode observar, os espermatóforos vão ter formas distintas. O que isso quer dizer? Que cada espécie então vai ter um espermatóforo com uma forma única. Os machos então depositam previamente esse espermatóforo em uma folha ou ramo de vegetação, assim como nós podemos ver agora. E só em seguida então a fêmea vai capturar esse espermatóforo com a sua cloaca. Então é desse modo que acontece a fecundação interna das salamandras, um modo muito curioso, muito diferente. Então, após os ovos serem fertilizados, vai acontecer então o desenvolvimento do embrião. No caso de espécies aquáticas, como é o exemplo do Proteus anguinus, os ovos vão ser depositados na água. Esses ovos então vão eclodir, produzindo uma larva. Essa larva vai apresentar brânquias externas, sendo que essas brânquias são as estruturas que vão permitir que esse animal respire embaixo da água. Além disso, o animal vai apresentar uma cauda em forma de nadadeira, que vai facilitar então a sua locomoção no ambiente aquático. Esse vídeo então ele ilustra muito bem o que eu acabei de falar para vocês. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. As espécies plenamente terrestres, como é o caso da Quioglossa lusitânica, vão depositar os seus ovos sob troncos ou em galerias escavadas em solo úmido. É muito comum também os adultos protegerem os seus ovos. Então, ao contrário do que acontece com as espécies aquáticas, as espécies terrestres vão apresentar desenvolvimento direto, ou seja, não vai haver estágio larval e os filhotes eles vão eclodir como miniatura dos adultos. Como é de costume, então, vamos terminar o nosso bloco de estudos com uma curiosidade. A curiosidade de hoje, então, é a axolote, uma salamandra diferente, e bocha diferente nisso. A axolote, então, que é a Ambystoma mexicano, é uma salamandra típica do México e ela apresenta essa forma bem diferente, bem bonitinha, né? Lembra muito um Pokémon. A axolote, então, ela pode permanecer indefinidamente na sua forma de larva, com essas brânquias, né, que a gente pode observar aqui, e a sua cauda em forma de nadadeira. Porém, se a água do seu hábitat vier a evaporar, ela pode sofrer metamorfose, originando então essa forma terrestre, que é bem diferente do que ela costuma ser, sendo que essa forma terrestre vai perder então as brânquias e vai respirar por pulmão. Pontos mega interessantes sobre as axolotes.
elas possuem grande capacidade de regeneração. Outro ponto interessante também é que, mesmo sem terminar sua metamorfose, as axolotes podem se reproduzir. Esse fenômeno, então, de se reproduzir, ainda sendo uma larva, é chamado de pedomorfose, e ele também é comum em outras espécies de salamandra. Vale lembrar que, pelo fato das axolotes possuírem grande capacidade de regeneração, elas são de grande interesse da ciência, sendo muito estudadas, estando muito presentes em laboratórios. Um ponto triste sobre as axolotes é que elas correm risco de extinção. Vamos ver então um videozinho desses bichinhos tão incríveis. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aproveitado bastante. Um super obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades, podem comentar. E fiquem ligados no nosso próximo bloco de aulas, hein? Beijão e até mais!